Boa noite, Elaine. Olá, criança. Oi, Thelma, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, ficou melhor agora, né? Estamos num formato hoje É diferente verdade, para uma conversa diferente. diferente. Hoje nós temos a participação especial das famílias da nossa catequese, né? Então, nosso encontro hoje, né, vai acontecer em um formato diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? É levar a palavra de Deus a todos os lares, né, das nossas famílias, das nossas crianças católicas. Pois E não hoje, só. né, nós temos uma convidada especial, hein? Pois é, porque a nossa catequese também tem que atingir as famílias, né? Os pais dos nossos catequizandos. Então, hoje o convite é para uma Verdade. catequese de família, onde a criança pode estar assistindo com o vovô, com a mamãe, com o titio, né? Um tema que será muito especial hoje. Verdade. Então vamos lá. A nossa convidada, ela deve estar já se preparando para poder entrar no ar junto conosco, né? Para nós iniciarmos. Nós vamos tratar hoje de um tema muito especial, né? Que é somos chamados à santidade. Que lindeza, né? Né? Então, Vamos Maria deve aguardar, estar entrando. Vamos aguardar. né? Que será uma mãe, né? De catequizando, que nos deixa muito feliz com a sua participação. Verdade. Olá, Maria, boa Olá, noite. meninas. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda à nossa conexão de fé e hoje com a participação especial de você, que é mãe da nossa catequese, né, e das famílias que vão nos acompanhar aí de casa. Então, para a gente é uma alegria estar, né, realizando esse encontro de catequese hoje, Para mim catequizando as também. crianças e as famílias. Seja Estamos bem-vinda, capacete. sinta à vontade, né? Para a gente Amém. iniciar. E a gente convida você para a gente pedir, né? A orientação espiritual da Santíssima Trindade, para a gente poder iniciar esse momento e também invocar o Divino Espírito Santo, que ele conduza esse momento de catequese, esse momento de conversação, né? Com certeza o nosso coração vai sair mais enriquecido após esse diálogo com você. Então vamos lá? Em nome Vamos do Pai, Pai, do do Filho, Filho e do Filho, Espírito do do Santo. Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Então, Espírito família, Santo, Enchei os corações os dos corações vossos dos vossos vossos fiéis, fiéis e e e acendei 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 neles o neles fogo o do fogo do vosso vosso amor. amor. Enviai, Enviai, Senhor, Senhor, o o vosso vosso Santo Espírito, Espírito, e e tudo tudo será e tudo criado, será criado, e e renovareis a renovarei face da terra. a face da terra. Oremos. 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 Ó Ó Deus, Deus, que Ó instruíste Deus, os corações dos onde vossos que fiéis instruístes os com a corações luz dos vossos fiéis, com a com luz a do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazer que fazer apreciemos fazer retamente que todas as apreciemos coisas, retamente todas as coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito. e e gozando gozemos sempre de Gozemos suas sempre da sua consolações. consolação, por Por Cristo. Cristo, por Senhor Cristo nosso. Senhor nosso. Amém. 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 Vamos, Então, vamos lá. Vamos. Na verdade, Maria, nossa convidada de hoje, né, para tratar conosco de um tema muito especial para nós cristãos católicos, porque o tema é somos chamados à santidade, né? Então,
a dinâmica vai ser, a gente vai fazer algumas perguntas, né? E Maria vai fazendo a fundamentação, vai nos respondendo e vai nos orientando. Tá certo? Então, vamos lá. Você quer fazer uma introdução inicial, Maria, ou a gente já começa com as perguntas? Fique à vontade, o espaço é seu. Só relembrando, né, que no próximo domingo a igreja vai estar celebrando o Dia de Todos os Santos, né? A gente já tem o dia de cada santo, né? Cada dia a gente vê que a igreja celebra um santo, mas escolheu também o dia 1º de novembro para celebrar todos os santos. E nos lembrar que todos nós somos chamados a viver essa santidade, né? No nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser, Deus nos chama a ser santos. Com o nosso temperamento, né? Com nossa maneira de ser, tudo isso Deus pode utilizar como obra-prima e transformar, né? A partir do seu amor misericordioso em santidade. Aí você pode prosseguir com as perguntas. Vamos lá para a nossa primeira pergunta, né, Thelma? Uhum. Então, Maria, responde para a gente. Por que Deus nos chama à santidade? Em primeiro lugar, porque Deus é amor, né? Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, se Ele é santo e nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados a ser santos também, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, e também em Levítico, capítulo 11, versículo 45, o Senhor vai nos dar uma ordem. Sede santos, como eu, vosso Pai, sou santo, né? Então, na verdade, é um desejo de Deus, é o querer de Deus, que todo filho dele seja santo, assim como ele o é. Ô Maria, isso é santo nessa atualidade que a gente vive, né? Nesse mundo moderno. Parece uma missão quase impossível. Impossível, né? Então, como ser santo nessa atualidade, né? Quais seriam os caminhos para isso? Como você falou, né, Thelma, a gente vive num mundo hoje paganizado, um mundo que ele anda na contramão de Deus. Se Deus vai por uma via, ele vai pela via oposta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem para ser santo hoje é buscar conhecer o querer de Deus, né? Lá em Isaías fala assim, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, muita gente hoje não busca a santidade porque não conhece a fé católica, não conhece a vontade de Deus, né? Não conhece a fundo a palavra de Deus. Então, tudo isso faz o mundo se perder no mundo de hoje. Enquanto o mundo dita regras que são opostas ao querer de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Buscar conhecer a vontade de Deus. Através da sua palavra, através dos documentos da igreja, né? E através da vida dos santos. Daqueles que já passaram por aqui, que tiveram uma vida reta, né? Uma vida de busca de Deus. E só lembrando aqui que ninguém nasce santo, né? A gente nasce com a inclinação ao pecado, desde que Adão e Eva pecou. A nossa carne, ela vem, assim, aquele gostinho pelo pecado, né? E é na vida que a gente tem a oportunidade de se santificar. Por isso que a igreja nos dá alguns caminhos, como a oração, o jejum, a Eucaristia. Tudo isso nos santifica, né? Os sacramentos nos santificam. Então, se a gente não busca isso, a gente vai vivendo a vida, vai deixando a vida nos levar, e a gente acaba sendo mesmo instrumento do inimigo, né? Nesse mundo. Muito é bonito. Deus que nos santifica. É verdade. E o interessante, Maria, é que a gente tem alguns exemplos na nossa igreja de santos, homens e mulheres santos e santas católicas, mas nós gostaríamos de dizer para as nossas crianças que é possível viver, caminhar, né, esse caminho de santidade desde a infância. Então, fala um pouquinho para a gente, né, porque além de catequista, eu também sou mãe, né, como orientar os nossos filhos a seguir esse caminho que conduz à santidade,
Porque o desafio é muito grande, né? Como o Thelma já falou e você também, nesse mundo de hoje, né? A gente tentar andar na contramão de todas as influências que os nossos filhos estão expostos. Então, você falou explica aí para a gente, crianças. dá algumas dicas de como a gente conduzir nossos filhos aí nesse. Isso. Antes de falar isso, eu queria lembrar também que a gente também, antes de falar, né, como educar os filhos para a santidade, eu queria lembrar também que a gente tem modelos de santidade na infância, né? A gente tem os 3 pastorinhos de Fátima, que tiveram a visão de Nossa Senhora de Fátima, e eram crianças de 8 anos, né? Um tinha 8, outro tinha 9, outro tinha 11, se eu não me engano. Então, eles eram crianças, e Nossa Senhora pediu a eles penitência, né? A gente sabe que a igreja fala que jejum só deve fazer a partir de 12 anos. Mas os pastorinhos tinham 8 anos e faziam penitência. Deixar de comer um doce, né? Naquele dia, no caso da sexta-feira, que é o dia preconizado pela igreja, né? E Nossa Senhora pediu mais a eles, pediu na quarta-feira também, porque tinha todo um contexto, né? A Segunda Guerra Mundial, que estava para a Primeira e a Segunda Guerra, que estava para vir, ela profetizou, e pedindo que eles rezassem para que o mundo fosse salvo, né? Então, assim, nós temos modelos de crianças santas. Não só eles, tem Santa Maria Gorete, né, que, pela virtude da pureza, para preservar sua pureza, ela preferiu ser morta do que deixar, né, se corromper pela impureza, no caso, pecar contra a castidade. Então, ela foi morta. E assim existem vários, né? Que a gente não vai passar a noite aqui falando, mas a nossa igreja é muito rica. Se a gente for conhecer a história dos santos, a gente se encanta, né? E cada vez que eu leio a história de um santo, me dá vontade mais ainda de ser santo, né? Apesar da nossa miséria, mas dá vontade. E a gente fala assim, se eles conseguiram, é possível também que a gente consiga, né? Vamos buscar fazer aquilo que eles fizeram, para ver se um dia a gente chega lá, né? E aí você falava como a gente que é pai, que é mãe, pode educar os nossos filhos hoje para a santidade. Então, eu acho não, Nossa Senhora nos deu essas orientações lá em Fátima também, e a gente chama de 5 pedrinhas, né? Assim como Davi derrotou Golias com a pedrinha, Nossa Senhora nos deu 5 pedrinhas para derrotar o inimigo e viver uma vida de santidade aqui. Então, a primeira pedrinha é a Eucaristia, né? Comungar e adorar Jesus na Eucaristia. É a primeira pedrinha, né? É o Senhor quem nos santifica, Ele é o todo santo. Se a gente não for até Ele na Eucaristia, a gente não vai se santificar nunca, né? Então, a Eucaristia é a primeira pedrinha, o Rosário é a segunda pedrinha, né? Porque Nossa Senhora também foi preservada do pecado original, então ela é o nosso modelo de santidade mais próximo até do que Jesus, porque Jesus era Deus, ela não é deusa, né? Ela é um ser humano como nós, mas por graça divina, por ser a mãe do Salvador, ela foi preservada do pecado original. A terceira pedrinha é o jejum, né? Que é a mortificação da carne. A gente precisa mortificar a nossa carne, né? Através do jejum. Quem vive o jejum consegue controlar a língua, consegue controlar todos os outros instintos, né? O instinto sexual, todos os outros instintos conseguem ser controlados quando você controla a questão do apetite pela comida, né? Então, a sexta-feira é o dia que a igreja nos dá para a gente viver esse controle, né? Controlar. Não comer aquilo que é saboroso, aquilo que a gente tem vontade, mas comer o necessário, né? E a igreja ainda fala ocultar uma refeição, né? Deixar de ter aquela refeição. Em alguns casos, fazer um lanche ou tomar um suco naquele horário, não beliscar, né? E ter outras 2 refeições, né? Esse é o jejum da igreja. Agora, existem jejuns mais severos, né? Para quem já está numa vida espiritual mais avançada, que é o jejum de pão e água, na sexta-feira. Lembrando que não deve comer o pão e a água junto, porque os 2 fermentam e dá dor de cabeça, né? Então, come o pão, com 1 hora toma água, e assim vai oscilando. Então, existem vários tipos de jejum.
Padre Jonas tem um livrinho só sobre os tipos de jejum que a gente pode fazer na sexta-feira. Já falei 3 pedrinhas, faltam 2. A outra é a confissão, sacramento da penitência, né? Se confessar. Nesse sacramento a gente vive a humildade, né? A gente se humilha. Porque a gente chegar diante do sacerdote, contar nossas misérias, é uma espécie de humilhação. E é uma humilhação que nos santifica também. E a quinta, a palavra de Deus. Ter intimidade com a palavra de Deus, né? Isso aí deve ser cultivado dia após dia, né? Tanto a gente tem a liturgia diária, que a igreja nos propõe todos os dias, como a gente pode se propor a ler um livro. Cada dia eu vou ler um capítulo de Lucas. E aí, cada dia eu faço aquela leitura com meditação, né, com contemplação, parando ali diante da palavra, vendo o que aquela palavra pode me atualizar, como eu posso fazer com que aquela palavra se torne presente no meu dia, né? Então, a gente tem essas 5 pedrinhas aí que a gente pode formar nossos filhos para isso, né? Claro que se a gente reza um texto, o filho não reza nada, propor ele pelo menos um mistério, 3 Ave-Marias, né? Então a gente começa assim, devagarzinho, ninguém começa já grande na fé, né? A palavra, ler um versículo do Salmo, né? Então, levar o filho para a missa, para a adoração, tudo isso são caminhos que nos levam à santidade. E como isso é importante, né? Nos dias atuais, onde a gente vê, como você falou, né, uma contramão às coisas de Deus. Parece que as coisas de Deus começam a parecer cafona, né? É como se fosse, não estivesse na moda, o amiguinho não faz, ninguém curte na escola, e às vezes a criança ela começa a se sentir fora do grupo, né? Por conta dessa atualidade, né? Dessa contramão das coisas de Deus. Mas, de antemão, também tem algo que nos tranquiliza, porque a gente sabe que quando a criança está num seio familiar que tem essa clareza, essa base, né? Por mais que a criança compare e veja, mas ela tem a segurança no que a família passa, né? Nos preceitos, né? E nos conceitos. Então, manter essa segurança, né? Conversar com o filho, explicar o porquê das coisas, faz uma grande diferença nessa missão de evangelizar. E aí vem uma pergunta bem atual, né? A gente vê que a mídia está aí, né? E a cultura americana, ela traz algo que chama muita atenção das crianças, né? Que é a questão da festa do Halloween, né? As crianças a festa das bruxas. As festas das bruxas. Isso encanta, né? Parece que traz algo assim, que as crianças ficam todas, né? Para poder participar, e é aquela propaganda toda. Aqui no Brasil não é tão intenso, mas a gente sabe que, né, nos Estados Unidos e outros países tem crescido, né? No Brasil tem crescido. Isso de uma forma, né, muito forte, e a gente vê crescendo isso bastante no Brasil. E aí vem a pergunta, né? Uma festa como essa traz santidade para os nossos filhos, para as nossas crianças que estão na catequese? Eu queria que você falasse um pouco para os pais que estão em casa, o que é essa festa do Halloween, né? Se tem algum vínculo com a nossa igreja, o que é que ela traz para a gente, qual seria a orientação para nós pais diante, né, de uma festa dessa, o que conversar com nossos filhos? A festa do Halloween, ela traz consigo, ela faz parte dessa cultura de morte que a gente vive hoje, né? Uma cultura de morte, e a gente sabe que o nosso Deus é o Deus da vida. Então, se é morte, é contrário da vida. É a primeira coisa que eu falo para os meninos aqui, né? Se ela traz tão forte essa questão da caveira, das bruxas, né? O preto, tudo isso evocando, são sinais de morte, isso com certeza não é de Deus, né? Porque o nosso Deus é o Deus da vida. E mesmo quando Deus trata da morte como a passagem desse mundo para o mundo, para o céu, né? E trata como algo bom. E lá não, a gente vê caveiras, mortes macabras, né? E a gente sabe que o satanismo tem crescido muito no mundo e no Brasil também. E o satanismo, ele trabalha com matar, né? Sacrificar humanos, e principalmente fetos.
Eu vi uma reportagem um dia desses que eles faziam festas meses antes do Halloween para poder, com todo tipo de orgia sexual, todo tipo de perversão, para que as mulheres engravidassem e quando chegasse no Halloween, elas estivessem grávidas de 3 a 5 meses para poder abortar e ofertar essas crianças abortadas ao demônio. Isso é muito sério, né? A gente sabe que não é muito falado, mas se a gente pesquisar na internet, a gente vai achar, né? E às vezes a gente vê assim crianças que sumiram e a gente não sabe por quê, né? Eu morei em uma cidade, antes de morar aqui, uma cidade um pouco maior que aqui, e uma mãe, né, que era diabética, e eu trabalhava no centro de diabetes, ela me contando que as 2 filhas dela, gêmeas, morreram, foram mortas, na verdade, jogaram álcool, pessoas simples, né, pobres, jogaram álcool pela janela, tocaram fogo nas crianças para ofertar ao demônio rituais, né? Então, a gente acha que está longe da gente, mas não está tão longe assim, né? Nos grandes centros, talvez São Paulo, Rio, cidades maiores, isso seja um pouco mais comum, né, do que aqui em Amargosa, claro, que aqui a gente sabe que não acontece muito isso, né? Pelo menos nunca ouvi falar. Então, assim, o Halloween, ele traz muito essa cultura de morte. E hoje, né, que é o dia, hoje, no caso, a gente está falando aqui na sexta-feira à noite, a véspera do Halloween, às 3 horas da manhã dessa madrugada é que inicia o ano satânico. A gente sabe que tem o ano cristão, né, que inicia depois do Cristo Rei, e o ano satânico inicia hoje. Então, com isso, eles fazem também rituais, né? E a igreja nos convida, eu vi até um bispo pedindo esses dias que a gente rezasse esses dias em reparação, né? Pedindo a Deus que livrasse essas almas inocentes, crianças que são abortadas, coitadas, inocentes, né? Que o Senhor nos pede oração nesse tempo. A gente reze por essas crianças, né? Não só por essas, mas as crianças do mundo inteiro, que têm sido atingidas pelo inimigo, né? Essa semana eu fui ver o tanto de desenho que está contaminado pelo Halloween, né? Eu vi desenhos assim que eu fiquei chocada, em que o bichinho robô cortava a cabeça da mãe, né? Isso, Cecília falou assim, matou a mãe. Ela falou para mim, né? E é bom a gente escutar o que as crianças falam de determinado desenho, porque aquilo ali é o que ficou no inconsciente dela, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a internet está cheia de desenho aí com essa cultura de morte, né? Então tem que ter muito cuidado e rezar muito. Pedir o sangue de Cristo que nos livre de todo mal. E tem tanta coisa, né, Maria, que nossos tem filhos muita podem coisa, né? Fala um pouco sobre isso, né? Eu acho que a primeira coisa, a gente que é pai, que é mãe, é buscar conhecer, né? Conhecer a nossa fé. Há pouco tempo foi beatificado o Carlos Acutis, né? E ele era um menino que nasceu na família que não era católica. A mãe não tinha experiência nenhuma de fé católica. Só que ele foi educado por uma babá católica. E aí, com 3, 4 anos, ele começou a perguntar um monte de coisa à mãe. A mãe não sabia responder sobre a fé católica. Aí ela começou a procurar, né? Ela foi até um padre. Então, do padre, o que é que eu faço? Meu filho me pergunta tanta coisa, eu não sei nada da fé católica. Aí ele falou assim, vai estudar. Então, foi a ordem que o padre deu para aquela mãe, né? E eu acho que essa é a dica para a gente hoje, estudar a nossa fé, para a gente poder ter fundamento, argumento para debater com nossos filhos. Porque quando a gente fala assim, esse desenho não pode, mas por que, mãe? A gente precisa saber por que não pode, né? E assim, eu sei que o Espírito Santo nos ajuda muito, porque tem horas que eu também não tenho resposta, né? Eu lembro que a primeira vez que eu falei do Halloween, eu acho que foi para a Aninha, há muito tempo atrás, né? A Aninha já está com 12, 13 anos. E ela falou assim, por que não pode o Halloween, mãe? Aí eu falei assim, porque Deus é vida, e o Halloween traz a ideia de morte. Foi o que veio na hora, o que o Espírito Santo me ajudou. Porque realmente naquela época eu não tinha tanta base para falar para ela. Eu sabia que não prestava, mas não sabia por quê, né? E também a gente tem que ter uma linguagem que seja acessível à criança. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, né? Por isso a gente, como pai, também tem que ter intimidade com a palavra, tem que ter intimidade com Deus através da oração, para que a gente saiba exortar de forma que convença os nossos filhos, né? Porque às vezes não é fácil, né? Eles vêm ali já carregados, já atraídos por tudo aquilo, e aí
qual argumento que a gente vai ter para debater, né? Só Deus, mas Deus é o Todo-Poderoso, ele é o que tudo sabe, e ele pode nos capacitar a ser esses pais que vão apontar o caminho do céu para os seus filhos. E se a gente parar para pensar, a gente percebe que nossos filhos acabam nos observando muito, né? A gente não percebe, mas às vezes a gente vê em algumas falas deles, né? O quanto que ele nos observa. Desde gostar de uma música, gostar de algo que a gente realiza. Então, se a gente também passa a ideia de outras coisas que são boas, né? De outras festas que também são legais participar, né? Eu acho que isso vai gerando neles também a curiosidade e a vontade de nos imitar. Verdade. Né? Eu lembro que teve a palestra de um padre da Canção Nova, onde ele dizia, por que não se fantasiar de bombeiro, né? Já que existe tantos bombeiros santos que salvam tantas vidas, por que não se fantasiar de Maria, né? Que foi a mãe do Senhor. Quando a escola propõe, né? A festa do Halloween, que pode tipo um baile à fantasia. Então, estimular eles a usar roupas que tragam algo do bem, né? Como as profissões, é isso? E não caveira, essas coisas aí que não nos levam para Deus. Uhum. Mas muito, muito interessante. É um tema que nos inquieta muito, né? Enquanto família e enquanto catequistas também, né? Dizer que as famílias que estão nos acompanhando, que nós temos uma missão aí que Deus nos confiou, né? Nossa missão é levar os nossos filhos para Deus. Levar os nossos filhos para Deus é trilhar esse caminho de santidade. E somos nós que vamos ensiná-los no dia a dia, né? A ser santos. Né? Então, Maria já colocou para a gente muitos exemplos do que a gente, enquanto pode estar no nosso dia a dia, né, pensando estratégias e criando esses caminhos aí para poder aproximar os nossos filhos, essas crianças, né, cada dia mais de Deus. Né? É uma missão bonita, porque os nossos filhos são de Deus. Ele nos confiou e a gente precisa cumprir, né, com responsabilidade essa missão. Um dia nós vamos prestar conta porque nossos filhos são filhos de Deus, né? Então, esse cuidado, essas orientações, né, é a nossa responsabilidade, né? Então, Maria, nossa, aprendi muito nesse diálogo com você, muito obrigada. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma segunda rodada, hein, Thelma? Porque Maria tem muita coisa para compartilhar conosco, para nos ensinar. Eu tenho uma pergunta ainda para Maria, né? Porque, assim, nós, diante da festa de Todos os Santos, né? O dia que comemora, a igreja comemora a festa de Todos os Santos, a gente sabe que muitos irmãos nossos, às vezes até evangélicos, eles trazem muito essa data como sendo algo negativo, que o católico, nós adoramos os santos, que os santos, né? Toda essa questão da santidade, mas numa perspectiva de adoração, né? E nós que sabemos, que temos consciência da nossa fé, sabemos que isso não tem um fundamento verdadeiro, né? Aí eu queria que você explicasse de uma forma mais simplificada, até para as crianças que estão em casa entenderem um pouco, né? O que é essa diferença de você venerar um santo, né? E principalmente porque a igreja também dedica um dia, né, a todos esses santos. Na verdade, assim, a Igreja Católica acredita na comunhão dos santos, né? Existe a Igreja Gloriosa, que são os santos, aqueles que já passaram por aqui, que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Que, na verdade, o sangue do Cordeiro hoje nós temos nos sacramentos da Eucaristia, em todos os sacramentos, todos os sacramentos nasceram do sangue de Jesus, né, na cruz. Então, aqueles que passaram por aqui, que se santificaram em Deus, em Jesus, estão hoje no céu.
Existe a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, que está se purificando ainda, já morreram, mas estão se purificando para chegar ao céu. E existe a igreja militante, que somos nós, que ainda estamos aqui militando, combatendo, lutando, né? Para que um dia a gente possa alcançar também a glória eterna. Então, assim, a igreja triunfante, que já está no céu, ela nos ajuda. Elas já chegaram lá e ela nos ajuda a trilhar esse caminho de santidade. Mas, para isso, a gente precisa pedir a ajuda dos santos, né? Por isso que a gente tem devoção com os santos. E cada um pode escolher o seu santo de devoção, né? Aquele que você se identifique mais, para você vencer as suas causas aqui nessa terra, né? Então, se você tem dificuldade com um filho, né? Você vai procurar uma santa, Santa Rita. Teve dificuldade com o marido e com os filhos, não foi isso? Então, a gente pode ter essa devoção com Santa Rita, pedir ajuda dela, para que a gente se santifique no nosso matrimônio e na educação dos nossos filhos, né? E assim são vários santos, né? Cada um tem o seu de devoção. Então, o santo é aquele que nos ajuda. Eles já passaram por aqui, eles já venceram essa batalha, e eles já estão no céu, né? De lá eles não saem mais. Assim como quem vai para o inferno de lá não sai, quem vai para o céu de lá também não sai, né? Só quem vai para o purgatório, que de lá vai para o céu, está se purificando, né? Mas, sim, então, como eles estão lá, já alcançaram a glória, eles estão agora para nos ajudar. E a nossa devoção aos santos é para isso, né? Primeiro, a gente conhecer a história do santo, como foi que ele alcançou o céu, para a gente tentar trilhar esse caminho, né? Existia um santo mesmo, acho que é São João da Cruz, se eu não me engano, que ele tinha um temperamento irascível, né? Ele se irava muito fácil, ele perdia a paciência muito fácil. E ele propôs alguns exercícios espirituais para quem tem essa dificuldade, né? Para quem tem um temperamento irascível, que falta paciência com tudo, né? Então, Travou um pouco. apagou aí um pouquinho, não foi? Existe santo para tudo, então por isso que é bom estudar a história do santo, conhecer, né, para que a gente também, para que eles nos ajudem através da nossa oração. A gente pede a eles que nos ajudem a também vencer esse combate, essa batalha. Uhum. É verdade, e eu então penso, é só isso. Maria, Agora, que... tem gente que não conhece a história do santo e vive uma fé muito superficial, aí talvez por isso é criticado pelos evangélicos, né? Porque quem conhece a sua fé mesmo sabe que isso é perfeito, Deus é perfeito. Ele nos deu esses amigos no céu para nos ajudar a chegar lá. Verdade. E uma dica, eu acho que interessante para as famílias é no dia a dia introduzir, né, a leitura, a contação da história da vida desses santos da nossa igreja, porque vai dando familiaridade à criança, à família, né, e vai criando, e a família junto com a criança vai criando além de adquirir o conhecimento, criando a intimidade, né, é importante. Isso. E a gente fica feliz. Os santos têm histórias assim, os santos têm histórias extraordinárias que mexem com o imaginário das crianças, né? Um dia desses eu estava contando aos meninos aqui a história de Padre Pio. Padre Pio tem várias histórias de milagres, né? É um santo moderno, viveu há 100 anos atrás. Ele ia para a Segunda Guerra Mundial, não foi porque ele era muito doente, aí tiraram ele da lista. Só que ele ficou de cá, ele tinha o dom de bilocação, então ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. E tinha uma mulher rezando pelo marido que estava no fronte de guerra, né? E aí ele estava no fronte de guerra e ela rezando de cá pedindo a intercessão de São Padre Pio, sendo que ele ainda era vivo, e ela já pedia a intercessão dele. E ele se bilocou, chegou lá e falou assim, sai daí agora, você está correndo perigo. Ele saiu, quando ele saiu, estourou uma granada, né? E o homem ficou assim, atordoado, o que esse frade está fazendo aqui na guerra? Então ele tinha o dom de bilocação. E são várias histórias, né? Teve um avião russo que ia detonar com uma cidade lá, e aí quando viu, tinha aquele santo voando nos ares. Eles ficaram tão atordoados que eles voltaram, né? Não fizeram o que eles iam fazer, que era jogar a granada para destruir a cidade. Então a história de Padre Pio assim, é encantadora, né?
Quem puder ler ou assistir, é muito bom mesmo. Porque tem vários milagres do Padre Pio. E as crianças gostam disso. Tem muitas histórias. Tem muitas a gente vê essas histórias em filmes também, que você consegue encontrar, né? Além dos livros, você encontra em filmes também. E filmes didáticos, né? Eu vivi uma experiência semelhante, Maria, com o filme de Santa Faustina. Nós assistimos o filme e, né, tem um determinado momento que um personagem representa São João Paulo. Então, é uma história contemporânea. Isso. E que você vai sentindo, nossa, isso aconteceu não tem muito tempo, porque a ideia da criança é que o santo aconteceu há muito, essas histórias muito de santos, tempo. né? São histórias distantes da nossa realidade. Né? Então, eu gosto de trazer algumas histórias mais próximas também da realidade de Bel, para ela perceber, olha, é possível, né? Isso. Então, assim, são histórias lindas, de fato, e, né? Isso que eu ia falar, quando a gente fala de Irmã Dulce, né, que é tão próxima da gente, tão próxima. Né? É um exemplo que a gente pode estar falando para nossos filhos que, como exemplo de santa, né? Porque tem muitos estudos, se a gente pegar na internet, tem muita história sobre a vida dela, é Salvador, é ali próximo, então assim, é alguém que a gente viu falar muito próximo e conseguiu a santidade, né? Então essa santidade que parece ser algo tão longe, né? A gente sabe que é possível sim, né? Tão próximo da gente. E agora, há pouco tempo, no dia de Santa Terezinha, né, que é início de outubro, eu assisti o filme com os meus filhos. E assim, eu já tinha assistido com os outros, mas Cecília foi a primeira vez dela. E ela assistiu o filme, ela chorou, assim, ficou triste, chorou, né, porque a mãe de Santa Terezinha morre quando ela tem 4 anos. E aí ela falou, mãe, não quero que você morra, não. Mas a gente tem que educar os filhos para isso também, porque a gente não sabe o dia que a gente vai, né? A gente não sabe o que nos espera. E uma coisa que me chamou a atenção no Catecismo da Igreja Católica, quando fala da santidade, é que ele fala assim, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Então, assim, a história dos santos, se a gente for ver, não é história alegre, né? A maioria. Foram histórias de dor, de sofrimento. João Paulo II, gente, ele sofreu muito. Ele viveu na Segunda Guerra Mundial, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu amigo, perdeu irmão, perdeu todo mundo, né? E foi aquele santo papa que a gente conhece, né? Que a gente viveu nessa era aí dele. Então, todos os santos, se a gente for ver, eles sofreram, né? Mas com Deus a gente sofre sem ser penoso, porque Deus dá força no sofrimento, né? Os santos, assim, eles passam pela cruz, assim como o próprio Jesus passou pela cruz, mas passam pela cruz em vista ao céu, sabendo que aqui é só uma passagem. Tudo isso vai passar logo. Tudo aqui é passageiro. Tanto o bom quanto o ruim. Tudo vai passar aqui nessa terra. Só o céu é para sempre. Só o céu é eterno, né? Então, São Paulo fala, né, que o sofrimento dessa vida nem se compara à glória futura que nos aguarda no céu. Então, se for para a gente sofrer um pouco aqui, louvado seja Deus, que a gente sofra mesmo, porque um dia a gente vai alcançar o céu através desse sofrimento também, né? E São Paulo fala também, completa na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo, e que a gente saiba aproveitar os sofrimentos da vida, pequenos ou grandes, né? Santa Faustina fala muito disso também, de saber aproveitar os sofrimentos da vida, as contrariedades, coisa que acontece no nosso dia que não saiu do nosso agrado, né? Não foi como eu pensava, não foi como eu planejei, mas a gente oferta ao Senhor, eu te oferto pela minha salvação, pela salvação dos meus e pela salvação do mundo inteiro, né? Então, que a gente saiba aproveitar os nossos sofrimentos diários para a nossa santificação e para a santificação do mundo, né? Relembrando de novo aqui o Catecismo da Igreja. O caminho da perfeição, que é o caminho da santidade, passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia. O próprio Jesus disse isso. Você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, Jesus é o primeiro de todos, né? Que a gente tem que buscar, imitar, seguir, né? E o tanto que ele sofreu, mas sofreu com amor, né? E conseguiu o céu para nós.
Então, o caminho é esse. Ô, Maria, eu achei também uma coisa muito bonita que o padre comentou na Canção Nova, onde ele falava que somos convidados pelo Papa Francisco a sermos santos, né, da atualidade, sermos santos na escola, sermos santos jovens, participando de grupos, tendo amigos, né? Isso. E isso é bem legal e diferente, porque tira aquela ideia de que para você ser santo tem que viver só trancado na oração. Mosteiro, Queria que você falasse um pouco disso, né? Como ser esse santo, criança e jovem alegres, né? Porque nem sempre a santidade precisa passar somente pelo sofrimento, pela tristeza, né? Fala um pouquinho desse como ser quem bateu muito nessa tecla foi São João Paulo II, né? Ele era um santo que amava a juventude. Ele foi o fundador da Jornada Mundial da Juventude. Então, ele falava que o santo ele precisa ser santo no seu jeito, na faculdade, né? Usando calça jeans, tomando Coca-Cola, né? Então, o jovem é chamado a ser santo no seu meio, né? Ele não vai se excluir do mundo. Claro, tem festa, tem coisas que eles têm que renunciar mesmo, porque ali leva a uma contaminação, né? Como o padre Jonas fala, como é que você vai para um carnaval daqueles pesados? É a mesma coisa que você passar por uma lama e não se sujar, né? Porque lá os olhos contaminam aquilo que vê, e a gente vê muita coisa no carnaval, né? Para o jovem que está ali com os hormônios à flor da pele, ver muita coisa vai estimular o que não deve, né? Então, mas graças a Deus surgiram os rebanhões, né? Que são os carnavais com Cristo. Eu já participei de alguns, em que a gente vai para a praia, retiro, e lá tem de tudo. Tem jogar vôlei, brincar, correr, para jovem mesmo, né? Eu vivi isso já lá quando eu morava lá em Camaquã, lá eles fazem todo ano. Então, o jovem ele pode ser jovem, né? Pode assistir um filme, pode ir para o cinema, pode comer pipoca, pode ir para a praça, tudo, agora tudo de acordo com a vontade de Deus, né? O namoro santo, o namoro em Deus, né? Que busca se preservar para o matrimônio. Então, o Papa João Paulo II, ele fala muito nesse sentido. E é tanto que ele desenvolveu a teologia do corpo, que é própria para os jovens, né? Falando justamente que os jovens têm que fazer atividade física, têm que gastar essa energia no que presta, né? Jogando. O filme dele mostra ele com os jovens andando de caiaque, né? Fazendo aquelas trilhas lá, não sei como é que fala, mas a gente vê muito isso, ele com os jovens no caiaque, estudando bastante, né? Ele tinha um grupo de estudos, ele foi seminarista oculto, né? Ele não podia se mostrar como seminarista, porque ele estava na época da guerra, então eles estudavam às escondidas, clandestinamente, se preparando para o sacerdócio, então tem tudo isso aí, né? Ele foi um papa que viveu muito no meio da juventude, né? Valorizou muito os jovens. É bom a gente ouvir isso, porque parece que suaviza mais essa santidade que Deus nos propõe, né? E a gente fica mais feliz quando a gente ouve de uma forma tão espontânea você falar da santidade, né? Tanto para a gente que é pai, como para os jovens, para as crianças, que a gente vê que é algo que se torna possível, né? A gente, na oração, a gente vai pedindo direcionamento a Deus para a gente conduzir, né, nossos filhos nesse caminho, porque nenhum pai quer o filho num caminho que não seja o caminho da santidade, né? Então, por mais que permita algumas coisas, mas quando para pensar, só quer a felicidade dos filhos. Então, se a gente quer filho feliz, a gente tem que conduzir o único caminho que é para o céu, né? Para a santidade. É isso aí. Nossa, já estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, né? Gostaria de mais uma vez agradecer a Maria, né? Eu que agradeço, né? Essa oportunidade também de partilhar um pouquinho. Muito, muito obrigada. Obrigada às famílias também, né, que acompanharam conosco esse momento. E seja que cada um de nós, né, possamos buscar esse caminho que nos conduz à santidade, porque é esse caminho que vai nos levar para o céu, né? E que a gente tenha a sabedoria necessária, aquela sabedoria que vem de Deus, para a gente conduzir os nossos filhos, porque a gente não pode ser santo só,
eu preciso eu preciso me conduzir à santidade e conduzir a minha família, né? Essa é a nossa missão. Então, que nós possamos encontrar esses caminhos por meio da oração, do jejum, né, da vida ativa na nossa igreja. Então, são ações do dia a dia, são ações simples e que vai nos conduzindo nesse caminho, né? Então, E Maria nos falava do exemplo de santidade, né, de Nossa Senhora, né? Então, nesse momento, eu acho que para a gente finalizar, eu vou pedir a Maria que ela faça uma oração espontânea e uma oração final, trazendo Maria como esse exemplo também que nos conduz à santidade, né? Sim. Então, nós pedimos agora, né, a Nossa Senhora do Bom Conselho, que é a nossa mãe, né, a nossa padroeira aqui em Amargosa. Que Nossa Senhora vem nos aconselhar e nos ensinar a ser pais, mães, filhos, segundo o coração de Deus. Que Nossa Senhora, ela que é a primeira cristã, né, aqui nos mostra também o caminho para o céu. Nossa Senhora nos oriente, nos conduza e nos mostre mesmo esse caminho de eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, né? A gente fica feliz. Quanta coisa boa. Isso. Aprender de uma forma tão natural, de uma forma tão legal. Eu acho que esse modelo de catequese para a família é algo que a gente vai estar sempre propondo, né, para os nossos pais de catequizandos, para a gente estar fazendo esse momento. E posterior, a gente pode estar perguntando também a eles, né, Lani, qual tema que eles gostariam que a gente debatesse, que a gente trouxesse outros convidados, né? A depender da dúvida que eles tenham ou do conhecimento que eles queiram mais, né? Então, eu acho que Maria hoje foi nossa convidada especial, deu show. Verdade. Deus abençoe. E vamos seguir nesse padrão de catequese para as famílias, que eu acho que é um novo modelo que vai ajudar bastante na nossa evangelização com as nossas crianças da catequese. Amém. É isso aí. Obrigada pelo convite, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, um beijo, um cheiro nas crianças. E você que está aí de casa, que nos assiste, em família, né? Pode estar compartilhando esse vídeo, essa live, com outras famílias, para que também tenham esse conhecimento sobre a santidade, que foi algo tão maravilhoso que nós discutimos hoje. É isso aí.